Então, vamos para o nosso último exercício sobre o pêndulo simples. E esse é um exercício interessante porque ele mostra como é possível você, construindo um pêndulo simples em casa e tendo também um cronômetro para medir o tempo que demora para se completar um número determinado de ciclos, como é possível você, através desses dados, conseguir obter a aceleração da gravidade local. Então, o problema é o seguinte: um estudante resolveu calcular a gravidade do local onde mora por meio de um experimento de pêndulo simples. Dessa forma, amarrou uma pedra de 120 gramas em um barbante e fixou no teto da sala em sua residência. De posse de uma régua escolar, verificou que o pêndulo ficou com aproximadamente 2,15 metros. Então a gente já tem aqui a massa do pêndulo, né? E tem aqui o comprimento dele. A seguir, colocou o pêndulo a oscilar ao mesmo tempo em que tentava medir o tempo de oscilação. Percebeu então que 5 movimentos de vai e vem resultaram no tempo que ele estimou em 15,7 segundos. Então, o que é que foi feito, né? Como a precisão do instrumento, né, de medida de tempo pode não ser tão grande, então, em vez de determinar o tempo de uma oscilação, né, o tempo que demoraria só para o pêndulo ir e voltar para a posição inicial, ele decidiu calcular o tempo que ocorre em 5 movimentos, né? Assim você consegue diminuir a imprecisão de fazer apenas a medida de um ciclo, né? Então ele mediu 5 ciclos e viu que o tempo que demorou, né, para se completar esses 5 ciclos foi 15,7 segundos. A partir desses dados, qual a aceleração da gravidade calculada por esse estudante? E é dada algumas alternativas, né? 8,6 metros por segundo ao quadrado, 9,8 metros por segundo ao quadrado, 10,4 metros por segundo ao quadrado ou 11,2 metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a nossa equação para o período, né, do pêndulo simples que a gente obteve nos vídeos anteriores. Sendo que a gente vai ter que transformar um pouco essa equação, já que não é dado de cara o período, né? A gente vai querer calcular a aceleração da gravidade local, sendo que a gente não tem de cara o período. Sendo que o que é que a gente tem? A gente tem que 5 movimentos, né? 5 movimentos de vai e vem, 5 ciclos ocorreram em 15,7 segundos. Então a gente consegue usar esses dois dados aqui para ter algo relacionado ao período, né? Já que o período é o tempo que demora para se completar um ciclo, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu decidi resolver, então essa aqui é a nossa equação, né? A equação para o período, 2π vezes raiz quadrada de L, comprimento do pêndulo, dividido por G, que é a aceleração da gravidade. Eu decidi resolver essa questão não calculando diretamente o período, tá certo? Mas utilizando a relação período-frequência. Então a gente sabe que o período de oscilação é 1 sobre a frequência de oscilação. Ok? Então eu vou utilizar a definição de frequência para resolver essa questão. Então o período é 1 sobre a frequência, que é igual a 2π raiz quadrada de L dividido por G. O que é que eu vou querer? Eu vou querer isolar G, né? Já que a questão pede para eu calcular qual é a aceleração da gravidade calculada pelo estudante, né, com base nos dados coletados pelo estudante, que podem ser dados que foram calculados de maneira correta ou podem ser dados que houve algum tipo de erro, né, exagerado em alguma medida e pode ser que tenha um desvio grande com relação à aceleração da gravidade que a gente conhece para a Terra, né, que é aproximadamente 9,8. Então a gente vai ver o que é que a gente vai encontrar. Então eu quero encontrar o valor de G, então o que é que eu vou fazer? Como ele está aqui dentro dessa raiz quadrada, então eu vou elevar os dois lados dessa equação aqui ao quadrado, tá certo? Então vai ficar com 1 dividido por f ao quadrado, que é igual a todo esse lado aqui, né, dessa equação vai ficar ao quadrado, então vai ficar 4π ao quadrado, e a raiz quadrada aqui vai embora, vai ficar vezes L dividido por G. E agora eu vou passar esse G, né, para esse lado aqui, vai aparecer no numerador,
E o f ao quadrado vai passar para o outro lado, vai ficar multiplicando essa expressão aqui que está na direita. Então, eu obtenho que g é igual a 4π ao quadrado vezes o comprimento do pêndulo vezes a frequência de oscilação ao quadrado. E agora o que é que eu preciso fazer? Eu vou aplicar a definição de frequência, tá certo? O comprimento do pêndulo é dado na questão. A frequência, como é que ela é definida, né? A frequência é definida como o número de oscilações por unidade de tempo. E é dado exatamente esses dados que são dados na questão, né? A questão diz que o pêndulo oscilou, né? Fez 5 movimentos de vai e vem, ou seja, completou 5 ciclos em um tempo que foi definido lá na questão, que é o tempo de 15,7 segundos, né? Então, frequência é exatamente essa razão. Okay? E é isso que eu vou substituir aqui no lugar de f. Então, g é 4π ao quadrado vezes 2,15 metros, tá certo? É o comprimento do pêndulo, vezes a frequência ao quadrado. Quem é a frequência? Número de oscilações dividido pelo intervalo de tempo que demorou para completar essas oscilações. Então, 5 dividido por 15,7 segundos, tudo ao quadrado. E se você executar todo esse cálculo, né, essas multiplicações aqui, elevar isso ao quadrado, então você vai obter que g é aproximadamente 8,61 metros por segundo ao quadrado, e esse é o valor de g obtido com base nos dados obtidos pelo estudante dessa questão, tá certo? Se, no caso, né, ele não estava em nenhum referencial acelerado, né, esse é um valor que está um pouco distante da aceleração da gravidade na Terra, que é por volta de 9,8. Mas se lembra que se os instrumentos de medida, né, eles foram adicionando erros grandes aos dados que ele estava coletando, então algum desvio é esperado, né, com relação ao valor que a gente conhece para a aceleração da gravidade. Então, quem olhou essa questão e achava, né, que ele ia... Primeiro, que a questão não diz que o experimento foi realizado na Terra, né? Então, ou que foi realizado em um referencial que não estaria acelerado. Então, não teria nenhum motivo para a gente achar que ele iria obter de cara 9,8 metros por segundo ao quadrado. De fato, o valor que a gente encontra para os dados que ele obteve é 8,61 metros por segundo ao quadrado. Então, o gabarito dessa questão é gabarito A. Letra A é a resposta. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.